Se a única combinação linear que resultar no vetor nulo for a que todos os coeficientes são zero. Daí, quando a gente olha essa segunda linha, a gente percebe que para esse caso específico aqui é o único jeito. Uma vez que a gente aprendeu lá na escola, pergunta tosca que eu mandei, eu acho que eu copiei e colei errado, não pode ser. A gente viu lá na escola, tava no fim da aula, já tava meio zoado. Que é impossível você somar x's com expoentes diferentes. Então, seria impossível, por exemplo, eu juntar esse cara com esse, um termo só. Que eu pudesse, por exemplo, colocar os coeficientes deles, todos em evidência, e depois igualar todos eles juntos a zero. Então, a única forma de zerar todo mundo é se todos os coeficientes forem zero. Né? Não tem muita conversa aqui. Então, por exemplo, vamos supor uma outra situação. Se esse número for um, tem alguma forma desse um ser zerado? A Só não tirando zero. outra forma poderia, por exemplo, é se todo mundo aqui fosse menos um. Só que para isso, eu teria que controlar, eu teria que, vamos dizer assim, dar entradas para os valores de x. O que não vale no nosso caso, né? Porque o x ele está aqui só como, vamos dizer assim, uma coordenada, né? O x ao quadrado, o x na n, eles servem como coordenadas. Da mesma forma que quando nós estamos falando de, por exemplo, um vetor no R3, esse espacinho é uma coordenada, esse espaço é outra coordenada, e assim sucessivamente, né? Então é como se aqui fosse, por exemplo, o x ao quadrado, o x ao cubo. E nesses lugares aqui, sei lá, é o A, o B e o C, coeficientes que acompanham esses caras. Esses números são isso. E a posição onde eles estão são os x, sacou? Uhum, Então, tipo, não tem como eu zerar esse cara aqui manipulando esses dois, não faz nem sentido falar sobre isso, certo? uhum. Então, até que ficou interessante, né? Esse ponto de vista aí, por mais que a questão fosse meio esquisita. Eu acho que eu tinha te pedido um outro negócio também, né? Ok. Que era para continuar a leitura do capítulo até chegar lá em matriz de transformação, algo assim. Matriz de transformação, não lembro, mas de qualquer forma eu dei uma lida também. Nossa. Bem, vamos dar uma olhada então. Que é ali onde as contas começam a ficar meio complicadas. Então a gente viu base, essas coisas neutral. Vamos para a página 50. Dimensão, te expliquei as lógicas da dimensão, do subjetivo, injetivo, né? Acho que foi para ti que eu expliquei isso. Estava dando aula dessa matéria para outra pessoa também. Tá, vou falar de mudança de base agora. Essa é a última matéria desse capítulo inicial aqui, né? Então, eu já te expliquei um pouco a ideia da mudança de base. Tá aqui o mesmo exemplo, não preciso falar de novo. A gente vai querer pegar um vetor numa base e ver qual é o nome dele em outra base, que nem quando um japonês vem para o Brasil. Tinha uma namoradinha que se chamava Luana no Brasil, mas o nome dela era Yukimi, no Japão. Então, né, é o mesmo nome, supostamente, só que mudou de base, né? Tem a base brasileira e a base japonesa. Muito bem, então a ideia é que você vai, obviamente, multiplicar uma matriz para fazer essa conversão. A questão é como obter essa matriz. Né? Bem óbvio que esse é o jeito, mas como obtê-la? Então vamos lá. Nós temos essa base do R2, e nós temos essa outra base do R2, que é a base canônica, a base mais tranquila de trabalhar. O que é que a gente quer? A gente quer a matriz mudança de base, que ela sai do beta-linha e vai para o beta. Acho que essa é a ordem, né? Aqui, ó. Mudança de base de beta-linha para base beta, exatamente. Então, você multiplica um vetor beta-linha, um vetor da base beta-linha nela, e ela te leva para qual é esse vetor na base beta. Na prática, o desenho dos dois vetores é o mesmo, que nem nessa figura aqui. É o mesmo tamanho, são as mesmas coisas.
Só que tem outro nome. Tem a pessoa ali com seu nome, seu apelido, etc. Então a lógica é essa. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Veja, uma vez que nós temos as bases, né, a gente pode encontrar a matriz mudança de uma base para outra. Então, como eu quero mudar da base canônica para essa base aqui, então eu vou tentar escrever um vetor aqui, um vetor dessa base canônica, como combinação linear dos vetores da base que eu quero trocar. Então, em outras palavras, eu estou vendo qual é a combinação dessa outra base para dar o vetor da base canônica. Então, eu chego num sisteminha aqui bem tranquilo de resolver. E, obviamente, esses coeficientes aqui que vão ser as entradas da matriz de transformação. Então, uma vez que eu chamo esse cara aqui de, vamos dizer assim, esse vai ser o primeiro vetor que eu vou estudar, então ele vai ser o primeira linha, primeira coluna. Esse é o segundo vetor, segunda linha, primeira coluna. Daí os outros caras sobraram para as outras entradas. Ali na segunda coluna. Então, esse negócio de combinação linear aqui a gente já viu bastante, né? Acho que não tem muito segredo para te fazer essa conta. Uma vez que a gente faz essa conta, tem uma matriz. Agora eu posso pegar qualquer vetor, multiplicar por essa matriz. Note que é uma matriz 4x4, 2x2, por uma 2x1. A gente sabe que a resposta disso aqui também vai ser uma matriz 2x1. Obviamente tem o mesmo formato de um vetor. Então esse cara aqui é o vetor 5 menos 8 da base canônica na base beta. Tranquilo. Aqui, ó, outro. Básica. Veja, não precisa ser sempre com a base canônica, né? Mas, de modo geral, a gente está interessado em converter da base canônica porque é dela que a gente recebe os vetores. Então, de novo, vou escrever os vetores da base canônica como combinação linear de todos os vetores da outra base. Né? E perceba que para que isso funcione, não necessariamente vai precisar que seja vetores de mesma dimensão. Né? Tem esse detalhe também. Tipo, aqui aconteceu de ser, né? Mas não precisa ser. É porque subespaços, né, de modo geral, eles podem te levar para dimensões diferentes. Né? Tudo bem. Então, continha tranquila aqui, né? As continhas são facinhas. E a inversa da matriz mudança de base é só você fazer a inversa da matriz de mudança de base. O próprio nome já entrega. Não tem muito segredo. Bem, então vamos fazer o exercíciozão aí top dessa matéria. Blá, blá, blá. Bem, a gente parou, né, nos exercícios aqui, eu acho que foi, né? A gente não chegou a nem olhar esse 15 aqui. Mas eu quero fazer uma de mudança de base, de construir uma matriz de mudança de base antes de voltar ali para os exercícios de questões das aulas anteriores. Ó, eu gostei dessa aqui. Essa 20 é cheia das coisas. Eu posso fazer umas duas e você faz outras duas. Aí vai ser top. Deixa eu jogar aqui na minha tela. Só um instantinho. Muito bem, por exemplo, eu quero sair da base beta, né? Que é a base canônica, para ir para a base beta 1. Ou melhor, vamos deixar isso claro, né? Vamos escrever esse negócio aqui porque aqui é meio confuso, tem inversas e coisas do gênero. Digamos que a gente tenha uma coisa assim, beta e beta I. Isso aqui faz o seguinte, ele muda da base de baixo para a base de cima. Muda da base beta I para a base beta. Então isso tem que ficar bem claro, tá? Para a gente não se confundir. Por exemplo, então, no meu primeiro caso aqui,
Eu quero esse. Então eu quero mudar da base beta para B1. Beta 1. Ok? É, peraí que eu me confundi, tipo, não era de B para B, BI em cima? Essa daqui, a de cima. Não era de beta para beta I? Ahn, tá, pera aí. É que esses índices me enchem o saco também. Bom, na verdade, isso aqui é uma escolha, né? Ah, é que a gente quer que o índice fique embaixo. Então, vai mudar de beta para beta I, né? É verdade, puta que pariu. Ah, tá, eu tô com o negócio queimando ali no fogo. Só um instante, preciso trocar Tranquilo. isso. Olha, cara, ah, eu confundo isso por um motivo muito simples. Tem livro que é de um jeito, tem livro que é de outro, sacou? Aham. Então, ah, naquela apostila eu acho que de fato é o contrário. Deixa eu ver aqui só para confirmar. É, tipo, eu me confundi porque meu professor, ele também fala do mesmo jeito que você. Tipo, ele fala que é a transformação da de cima na de baixo. Exato, aqui ó, tá mudando a de cima. Ele pega um vetor da de cima e muda para de baixo. Pega um vetor da de cima e muda para de baixo. Pega o vetor da de cima e muda para de baixo. Então aqui que eu escrevi o contrário, né? Certo? Certo. Vamos fazer desse jeito mesmo. Faz mais sentido na prática. Então tá bom. Ah, agora vamos fazer aqui a primeira. Então, como eu quero mudar da base beta 1 para beta, de acordo com a apostila, eu vou pegar os vetores da base que eu quero. Veja só, vamos ver o exemplo aqui. Eu quero mudar da base beta' para beta. Então, eu pego os vetores da base que eu quero mudar, escrevo combinação linear para a base que eu quero mudar. Então, a minha base aqui, beta' é a canônica. Então, eu quero mudar da B1. Quem que é a base B1? Essa aqui. Então, essa aqui, por exemplo, menos e 1, 1 e 1, vai ter que ser escrita como combinação linear dos vetores da base canônica, certo? Uhum. Então, a gente vai ficar com menos 1 e 1 igual a
A1, A2, 1. Isso aqui é muito legal, né? Porque isso aqui mostra um padrão. Você percebeu que eu não vou precisar fazer conta nenhuma? Eu já tenho exatamente os valores. Aham. Então aqui eu vou ficar com menos 1, 1, 1 e 1. Ou seja, quando a gente está convertendo da base canônica. Pera, o que está sendo feito aqui? Está sendo convertido da base beta 1 para a base canônica. É o que eu confundi. Oh, caralho. Eu fiz o contrário, né? Eu peguei. Esse negócio me confunde muito, eu tô morrendo de fome, daí eu fico burro. O que que eu tô Uhum. fazendo aqui? Essa é a base zoada que eu quero converter à base canônica. Muito bem. Então, por exemplo, no exemplo aqui, eu queria passar da base canônica para a base beta. Então, eu peguei os vetores da base canônica e escrevi como combinação linear da base beta. Aqui eu queria passar da base beta 1 para a base beta. Então, eu pego os vetores da base beta 1 e escrevo combinação linear da base beta, tá certo? Ou desse jeito. Então, agora é só eu pegar qualquer vetor da base beta 1, fazer a multiplicação aqui e verificar que muda. Para provar que isso aqui está certo, eu posso pegar, por exemplo, um vetor da base canônica, né? Provavelmente, se eu pegar um vetor da base canônica dessa base, bem, não dá para garantir, né? Mas, a princípio, esses caras aqui, como são base, né? Eu posso pegar um vetor deles, por exemplo, menos 1, 1, e ver que vai dar um desses, né? A princípio, já que são base, né? Era menos 1 e 0. Menos 1 e 1, burro. Vamos ver o que que é esse vetor aqui na base canônica. Vai dar menos 1 com 1, 1. 1 com 1, 2. Menos 1 e aqui 1. Então vai dar o vetor 2 e 0. É, deu um múltiplo, né? Deu um múltiplo do vetor da base canônica. Isso me leva a pensar que essa base não está normalizada, essa outra base beta. E de fato não está, né? Tá vendo aqui? Esses Uhum. vetores não tem módulo 1, certo? Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. É. Então, de fato, deu os vetores da base canônica, só que deram, né, esticamentos deles. Justamente porque essa base beta 1 ela não está normalizada. Se ela tivesse normalizada, daí daria exatamente os vetores da base canônica. Só que não existe nenhuma regra que nos obriga a pegar vetores normalizados para fazer parte da base, né? Muito bem. Então, só para ver que de fato essa matriz está certa, tá? E agora, para encontrar o contrário, que é a B, né? A B ela quer exatamente o contrário. A gente pode fazer a inversa. Eu não sei se você tem aquelas calculadoras que custam uns 100 pila. Não tem. Tu deveria ter, porque é só escrever essa matriz nela que ela já inverte para ti. Entendi. Eu usava muito essa calculadorinha e ajudava bastante. Então a ideia é a gente manipular as linhas para aqui do lado. É um jeito de fazer inversa, né? Quando é matriz 2 por 2 tem aquele outro jeito lá que envolve determinante e tal. Mas isso aqui serve para qualquer tipo de matriz. A gente pode manipular para que isso aqui vire a matriz de identidade. Quando isso acontece, desse outro lado, naturalmente, vai aparecer a matriz inversa. Então, eu posso dizer que a linha 2 é igual a linha 2 mais a linha 1. Vai ficar menos 1, 1, 0, 2, que não muda nada. Aqui vai ficar 1, 1.
E agora eu posso falar que a linha. Eu posso trocar o sinal da linha um. Agora eu posso transformar esse cara em um também. Vou dizer que a linha. Não, peraí, se eu fizer isso tá merda, né? Então eu vou ter que dizer que a linha 2 é igual a linha 2 dividido por 2. E agora, posso dizer que a linha um é a linha um mais linha 2. Pronto. Menos um mais um meio é menos um meio. Então essa aqui é a matriz inversa, tá? Ou seja, Uhum. ela faz o serviço contrário. De novo, note a questão que eu te falei sobre normalização. Se fosse normalizado, não teria esse monte de vetor zoadinho aqui, né? Com meios, né? Uhum. Então, de modo geral, a gente até tende a trabalhar só com normalizados para que esse tipo de coisa fique mais simples de trabalhar. Mas, de toda forma, eu fiz a A e a B, beleza? Então, agora sem confusões. Você vai fazer a 3, que é transformar da base canônica para a base beta 2, ok? Uhum. Então tá bom. Deixa Só uma eu. coisa, Diga. vai lá é, esse vetor V é a base que você obteve da base um para a base B, mas o que é esse menos um vezes um que eu não entendi, Quê? multiplicando pela matriz? Não entendi nada que você falou. A base V, que é o Base menos B. não, V, Vetor V. vetor V, isso, que é o menos multiplicado por esse menos um e um. Da onde que foi que saiu esse menos um e um? Do que Eu está sendo escolhi isso isso? aqui. Eu Você quero, eu quero escolheu? descobrir quem que é esse vetor aqui na base beta, sacou? Então eu peguei um vetor qualquer, poderia ter pego Ah, qualquer entendi. outro. Foi só um exemplo. Entendi. Só que eu peguei esse aqui por quê? Porque na base beta um, esse é um dos vetores da base, sacou? Uhum. Então era de se imaginar que desse, quando eu fizesse essa transformação, um dos vetores da base beta. E de fato deu, só que deu um múltiplo. Aham. Não só por isso que eu escolhi ele, né? Entendi, Porque era algo que eu entendi, já entendi. conhecia mais ou menos. Poderia ter pego qualquer outro. Muito bem. Your turn, man. Deixa eu Ok. mandar para você o que eu fiz aqui. Olha só, eu não preciso que você faça a 3, né? Não, ou melhor, você pode fazer a 4, tá bom? Só a 4. Tá, Só que você vai fazer a 4 e a inversa da 4 para mim também, tá? tá. Porque com a 4 é melhor, acredito, uma vez que. Se bem que provavelmente vai dar um negócio estranho essa 4, né? Uma vez que ele tá pedindo ali de beta para beta 3. E as, vamos dizer assim, são iguais, né? O que muda é que um é múltiplo do outro. Vamos ver o que acontece, né? Provavelmente vai aparecer só um 2 multiplicando, algo assim.
De novo, né? Esse negócio de mudar de base aqui é um negócio muito importante, cara. É, principalmente na engenharia, né? Como eu falei para você, lá tem a ver com tensores e tal. E outra, o que que eu ia falar? Ah, sim. De modo geral, isso aqui a gente faz isso quando a gente está trabalhando com, sabe, coordenadas cilíndricas, esféricas, né? Aquilo que a gente coloca lá é tudo uma mudança de base, né? Tem de uma base cartesiana, uma base polar, por exemplo, né? E assim vai. Então é muito Uhum. importante, né? Só que boa parte dessas coisas a gente pega já pronta, né? Quando a gente vai fazer a integração e tal. Então tem esses detalhes, né? Mas, Entendi. tipo, quando a gente está integrando lá, eu não sei se você chegou a estudar isso, mas normalmente os alunos não estudam. Por que que a gente tem que R, DZ, DR, dθ quando a gente está trabalhando em coordenadas cilíndricas, por exemplo? De onde veio esse R? A professora só falou que veio, né? Mas é da Mas, coordenada polar? isso aqui é as coordenadas cilíndricas, né? Integração tripla em coordenadas cilíndricas. Só que a prof pega e fala, tem esse R aí. Por quê? E daí quando a gente está trabalhando com esféricas, R quadrado sendo φ, né? Uhum. dr, dφ, dθ. Por que que tem R quadrado sendo φ? Tudo isso vem de matriz de mudança de base. E por Certo. aí vai. Sabe como é, né? Essas coisas trigonométricas têm sempre mil pontos de vista para fazer. Mas é isso aí. Uhum.
Hum, finalizado. Manda aí, se tu terminasse. Mandei, mandei. Vamos ver. Ainda não chegou nada, né? Mas. Não? Não. Oxi, mandei pra pessoa errada, velho. Que viagem. Agora foi. Vamos ver. Chegou aqui. Deixa eu abrir. Porra, foi longa a conta. Deixa eu ver aqui. Não, é de baixo. Essa, tá. Então você estava querendo transformar da base beta na outra base lá. Então você pegou os vetores da base beta e escreveu como combinação linear da outra base lá. Daí você chegou nisso, que era o que eu previa. Era basicamente multiplicar por dois. Ah, professor, mas tem essa matriz aqui. É, só que é a matriz de identidade, certo? Uhum. Então quando a gente multiplica pela identidade, não muda nada. Maravilha. Show, 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 show do milhão. Então agora a gente Daí a juntou inversa tá certo também? certíssimo. Todo esse primeiro capítulo aqui já foi visto, né? Agora a gente pode então pegar uns exercícios mais tretas aqui de outras coisas, não só dessas que a gente estava vendo agora. Por exemplo, olha só, eu gosto de trabalhar com espaços que não são cartesianos, né? Por exemplo, esse 17 aqui é bem legal. Vou fazer, né? Porque indica uma base, dimensão. Isso é tudo muito intuitivo quando a gente está trabalhando com cartesiano. A gente olha e já sabe, três dimensões, dois, etc. Agora, quando tem matrizes assim, a gente tem que fazer alguma interpretação, né? Para começar, quando a gente está falando de um espaço 2 por 2, a dimensão é 4. Por quê? Porque tu tem quatro possibilidades, né, independentes de entradas. Ué, por que que fechou meu encodo? Então vamos colocar aqui. Veja, eu não estou dizendo que S tem dimensão 4,
Mas eu estou dizendo que o espaço onde o S existe tem dimensão 4. Né? O S é um subespaço vetorial. Ou seja, ele pode ter uma dimensão menor. E vai ter, né? Porque a gente tem uma relação entre A e B, que é igual a mais B igual a zero, e C mais D igual a zero. Então, dessas relações, a gente pode escrever o seguinte: A mais que A igual a menos B e C igual a menos D, certo? Sim. Portanto, eu posso pegar uma matriz genérica desse espaço aqui, fazer a substituição, vai ficar A menos A, C menos C. E agora, para tentar descrever uma base disso, eu posso simplesmente isolar esses coeficientes, que são, vamos dizer assim, os graus de liberdade do espaço. Acredito que você concorda comigo que se a gente somar essas duas matrizes, Sim. claro, multiplicando os coeficientes, vai voltar ao que estava antes, né? Sim. Agora, como eu consegui descrever desse jeito, então eu consegui uma base para esse espaço. Bem tranquilo, né? Uma base vai ser 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 1 menos 1. Então, de um espaço com possibilidade de 4 dimensões, eu peguei um subespaço com 2. Aí a pergunta uma base indica dimensão. Dimensão é 2. Muito bem. Agora ele pede o quê? Construa uma base de M2 por 2 que contém a base de S obtida no item A. Muito bem. Então, a gente precisa, né, pegar esses dois vetores e descrever com eles junto todo esse espaço de 4 dimensões que eu venho falando desde que comecei esse exercício. Como é um espaço com 4 dimensões, eu vou precisar de pelo menos, vou precisar de exatamente dois vetores além desses, certo? Sim. Só que esses dois vetores além desses precisam de uma característica importante. Precisam ser LI com esses dois. Sim. Muito bem. Então, a princípio, a gente só precisa escolher dois vetores aqui, né? Assim, meio que de olho. A gente pode olhar assim, dois vetores. E contanto que eles sejam LI com esses dois aqui, LI entre si, está resolvido. Então, por exemplo, eu posso dizer que um dos vetores é esse aqui, olha só que simples. 0, 0, 0. E o outro, né, porque eu acho que você concorda comigo que é impossível escrever esse vetor como combinação desses dois, né? Obviamente, esse aqui não tem absolutamente nada a ver com esse cara, então poderia multiplicar por 0. Esse aqui eu tenho que multiplicar por 1 para dar esse, mas daí apareceu menos 1 aqui também, ou seja, é impossível criar esse vetor. Concorda comigo? Sim. Isso. E pela mesma lógica, 0, 1, 0, 0. Sim. Muito bem. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Verificar, né, de fato, para mostrar ao professor, ó, professor, esses caras aqui são LI. Então, como eles são 4 vetores LI de um espaço de 4 dimensões, eu tenho certeza que é possível escrever qualquer vetor desse espaço 2 por 2. Ah, professor, mas e se eu pudesse colocar em outro lugar, não poderia ser que alguma parte dos vetores não fosse obtido? Não, impossível, tá? Se você tem 4 vetores LI num espaço de 4 dimensões, você tem certeza que eles vão descrever tudo. É aquela questão do paralelismo que eu te falei, lembra? Ok, eu estou no R3, eu tenho a base canônica, ela é muito bonitinha, funciona. Vamos pensar no R2. Tem a base canônica, ela é bonitinha, funciona. Esses dois vetores não são normalizados, não são ortogonais, mas eu mostrei, te provei numa outra aula, né, que eles escrevem todo o espaço R2, certo? Certo. Independente do formato deles, né, e tal. A mesma coisa aqui. Por que eles formavam? Porque eles não eram LD, eles não eram múltiplos um do outro. Aqui é a mesma coisa. Eles não sendo LD,
com certeza vai formar o espaço 2 por 2. Então, agora como é que a gente prova isso? Da mesma forma que a gente vem provando aí nas últimas 2 aulas. Será que essa escolha totalmente aleatória que eu fiz aqui vai fazer a combinação linear ser zero? Esse é o vetor nulo do espaço 2 por 2. Daí vai ficar alfa mais gama menos alfa, beta mais delta, menos beta, 0, 0, 0, 0. Então a gente já tem que alfa daqui e daqui, né? A gente tem que alfa e beta são zero. Daí a gente pega esses caras, joga aqui. Oi? O que tu falou? Não, só. Daí jogando ali nos 2 primeiros, né? Também gama e delta também vão dar zero, certo? Então veja, de novo, peguei do nada. Poderia ter pegado outros também. Deu isso. Beleza? Então, feito. Determine a dimensão contra uma base do espaço solução para esses caritas aqui. Pô, isso aqui é uma boa para você fazer, né? Ela é rapidinha, já tá, tipo, praticamente no formato de matriz já, né? Determine a base e dimensão. Beleza. Então, essa aqui eu vou te orientar. Tá. Vamos lá. Eu não vou fazer, quem vai fazer é você, mas eu vou te orientar. A primeira coisa que a gente tem que verificar aqui é... Bem, que esse conjunto de equações aqui, eles podem descrever uma matriz, né? Poderia descrever uma matriz. Mas vamos focar num fato. O problema está nos dizendo que isso aqui gera um subespaço. Muito bem. E quando a gente lembra de subespaços, a gente lembra que, caso eles não descrevam todo o espaço onde estão dentro, que aqui no caso é o R3, vai ter que existir uma relação entre as variáveis. De modo geral, a gente já tem algumas relações forçadas aqui, certo? Uhum. Por exemplo, aqui, né? Eu poderia, por exemplo, deixar o x isolado e eu teria que o valor do x está em função de z e de y. Muito bem. Isso já descreveria o meu subespaço de alguma forma. Certo? Sim. Agora, essas outras equações aqui, será que elas trazem alguma informação extra para o problema? Não, Tu acha? Não? não. Por quê? Porque elas são combinação da primeira. Combinação da Exato, primeira, são não. combinação, São são múltiplas da múltiplas da primeira. primeira, né? Muito bem. Então, meio que a gente pode ignorá-las. Esse Uhum. negócio de jogar fora a equação é muito utilizado quando a gente vai chegar num assunto chamado autovalores e autovetores. Então, fica ligado, tá? Tá. Beleza. Então, eu consigo escrever essa equaçãozinha aqui, como vamos dizer assim, equaçãozinha que gera, né, que descreve o meu subespaço. Então, como eu falei para você, dá para escrever x em função de y e de z. Da mesma forma que eu escrevi aqui, né, e d em função de a e c. Sacou? Olha o que eu fiz aqui. Escrevi, né, uma matrizinha 2 por 2, que é o tipo de espaço que nós temos, isolei e peguei, então, os vetores que podem descrever a base desse subespaço. Certo? Eu fiz isso por meio de continhas. Agora você vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Né? A gente sabe que a gente está falando de um espaço R3, obviamente. E a gente sabe que no R3 a gente escreve as coisas do tipo, sei lá, alfa, beta e gama, né? Então, lá no problema que eu fiz, eu escrevi matrizes 2 por 2. Você, para conseguir mostrar, né, os vetores da base, vai ter que escrever dessa forma. Ok? Tá. Beleza. Se eu disser mais que isso, eu tô fazendo problema para você, tá?
Agora que eu dei todas essas dicas aqui, pense por conta própria, né? Não tente ir simplesmente na sequência do que eu falei. Tenta começar aí por sua conta e risco. E daí, eventualmente, utilizando o que eu falei, você vai conseguir provar. Eu vou te enviar o que eu fiz lá, porque apesar de ser matrizes, a lógica é a mesma. Pronto, está enviado. Então pensa um pouco aí, se você não conseguir, a gente termina a aula com eu te mostrando como faz. Tá. Isso, preciso pegar outra vez, que eu não sei nem. Eita, essa era para ser uma das fáceis, certo? Bem, certo? Certo. Agora parece alguma coisa razoavelmente resolvível para você? O que que eu fiz quando eu tinha os coeficientes aqui nas matrizes? Isolei eles, certo? Separou. Assim. Aqui também, você só isolar. Tá. Então isola aí e me manda uma foto da base. Sim. Eu não tô me preocupando muito com a nomenclatura, eu só tô, tipo, resolvendo mesmo. Beleza. Se você encontrar a base, tá encontrado. Eu acho que eu encontrei. Transfer rápido.
assim. Então, tu tem uma base, né? Então, tu percebeu que essa tua base aí tem duas dimensões, até porque é de se esperar, uma vez que, né, novamente, pensando do ponto de vista de cartesianos, né? Isso aqui é a equação de um plano, no R3. E o plano é um bicho que tem duas dimensões, né? Sim. Então, você achou duas dimensões aí quando você encontrou, né, dois vetores para base, né? Show de bola, show de bola. Então tá, man. Aí, ó, conseguiu fazer. Show. É, Boa. sempre tem que ficar atento, assim, né? Ah, a um detalhe. Sempre tem que ficar atento a um detalhe. Cada tipo de espaço tem um tipo de resolução, né? Mas na prática vai ser sempre isso, você buscar uma relação entre coeficientes e isolar para pegar os vetorizinhos ali. Umas coisas, tá. Então, obviamente, né, quando você for fazer para polinômios, a coisa, como sempre, complica um pouco, porque às vezes não é tão simples pegar ali os coeficientes. Mas dá para fazer, tá bom? Então Fechou. tá bom? Qualquer coisa chama nós aí. Abraço, valeu.